Se a depressão fosse só um problema individual, talvez fosse bem mais simples tratar na clínica da psicanálise e da psicologia. Mas e quando ela se torna um verdadeiro retrato de uma época inteira, um sintoma dos nossos tempos? Nos últimos anos, a depressão deixou de ser um diagnóstico distante para se tornar quase um idioma comum da contemporaneidade. Quem aqui nunca ouviu alguém falando que está com depressão? Ou você que está me assistindo não está com depressão? Pessoas de diferentes idades, classes sociais e histórias de vida descrevem o mesmo vazio, o mesmo cansaço, a mesma perda de vontade de viver. Não é coincidência. Existe um encontro incômodo entre a dor íntima e as pressões silenciosas de um mundo que exige desempenho constante, felicidade aparente, disposição infinita para ser feliz, mesmo que falsa. Nesse encontro nasce um sintoma que é tão pessoal quanto coletivo, ao contrário do que muitos pensam. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui nas minhas redes sociais eu posto algumas análises sobre saúde mental, contemporaneidade e o campo da cultura e do social, como é o caso desse vídeo. A depressão, de fato, está inundando a sociedade. Ela não é apenas um diagnóstico que cabe em manuais, tem um conjunto de sintomas que a psiquiatria organiza e lista. Eu costumo dizer que a depressão e a ansiedade, de fato, são os grandes adoecimentos do nosso tempo. Todo tempo tem a sua marca de sofrimento, porque estar em sofrimento, estar em mal-estar, é comum no mundo da cultura e da sociedade. A depressão é, antes de tudo, uma experiência que atravessa o corpo do paciente e a vida como um peso que não se explica apenas por causas internas. Há algo de profundamente social nesse silêncio que se instala, nessa ausência de desejo que vai tomando espaço até quase não sobrar ar. Na clínica, é impossível ignorar que a dor individual traz consigo marcas de um tempo, que a tristeza íntima carrega o cheiro da época que vivemos. De fato, as pessoas estão mais tristes, esvaziadas, com dificuldade de lidar com suas questões emocionais. Não falo disso como quem procura desculpas externas para o que é vivido dentro. Toda depressão, quando pensado na clínica, há algo do indivíduo, do sujeito que ele precisa se implicar. Mas eu falo porque a depressão aparece como um sintoma que, ao mesmo tempo que ela de fato é privada, ela é particular, ela é sobre uma única pessoa, ela também é uma doença contemporânea compartilhada no social. Pessoas que não se conhecem, de lugares e histórias diferentes, descrevem o mesmo cansaço, o mesmo esvaziamento subjetivo, o mesmo empobrecimento psíquico, aquela sensação de um vazio, de não ter vínculos vivos, de literalmente se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? É como se houvesse uma camada invisível de ansiedade que recobre tudo isso, alimentada pela pressão de estar bem, de se mostrar forte, de provar valor o tempo inteiro. Esse excesso de exigência não produz apenas estresse. Ele vai lentamente corroendo a possibilidade de se implicar nas próprias escolhas. O que vejo muitas vezes não é apenas a tristeza que paralisa, mas um afastamento de si mesmo, como se o sujeito se tornasse espectador da sua própria vida. A depressão, nesse sentido, é uma verdadeira recusa silenciosa de continuar no jogo tal como ele foi proposto. É um corpo que diz não, onde a mente já não encontra palavras para recusar. Tanto que essa é a grande diferença da ansiedade e da depressão. A ansiedade, o sujeito ansioso, ele é muito bem visto na sociedade. Inclusive, pessoas ansiosas trabalham muito, são extremamente produtivas. A que custo? Aí é uma outra questão. Mas o ansioso, ele pode sim ser muito produtivo, caso o recalque ali do seu sofrimento aconteça. A depressão, não. A depressão é uma torção, ela faz um ato revolucionário de eu não vou participar disso. Por exemplo, quem queira tratar a depressão como falha pessoal, como fraqueza, como questão moral, como incapacidade de reagir à vida, mas essa leitura é simplista demais para um fenômeno tão complexo, tão subjetivo e ao mesmo tempo tão privado e social, é uma verdadeira resposta na cara da sociedade. De fato, o mundo está mais adoecido e isso vai aparecer nas narrativas do seu sofrimento, como é o caso da depressão. E é justamente aí que a
clínica e a cultura se encontram. Não é possível tratar o sintoma depressivo dos nossos pacientes sem considerar o contexto social e cultural que o sustenta, que ele vive. O trabalho, as redes sociais, a solidão disfarçada de conexões digitais, né? O culto à produtividade, tudo isso se infiltra no modo como alguém sente ou deixa de sentir. Suas compulsões, seu sofrimento psíquico, suas somatizações, suas psicossomatizações. Fato é, não existe solução única para o que se manifesta de tantas formas. Isso aparece muito claro aqui no meu consultório em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu atendo, e também com meus pacientes online, né? Como o sujeito de fato não sabe dizer o que está acontecendo. Aí a gente olha para a depressão não apenas como um problema a ser eliminado. O furor curandes não funciona para nós psicanalistas. Quem cura é médico. Nós, psicanalistas e também alguns psicólogos, a gente vai escutar, acolher, validar o sofrimento do nosso paciente. A partir dali, trabalhar a palavra desse sujeito, que é dele, que inclusive está silenciado na depressão. Uma das coisas que mais vão se silenciar na depressão é o sujeito. O sujeito se esvazia. Então, muitas vezes, você pode perceber como que os discursos de uma pessoa que tem depressão são muito parecidos. É por conta do seu empobrecimento psíquico. Então, ele segura suas narrativas do seu sofrimento em cima de palavras generalistas do campo do social e da cultura. E aí, o primeiro trabalho é sustentar a palavra desse sujeito. Isso que é muito comum. Pacientes com depressão, quando começam a fazer psicanálise, por alguns meses eles pioram antes de melhorar. Aí eles pioram para ali emergir o sujeito do inconsciente, para esse sujeito ser ouvido, ser escutado. E a partir dali que ele possa fazer algumas construções sobre ele ou sobre ela, sobre o que se trata o seu sofrimento, sobre qual a sua verdadeira questão que está acontecendo ali, desse esvaziamento psíquico, de ter um lugar para ele falar das suas emoções sem ser julgado. Porque o ponto do depressivo é muito isso. Vai passando o tempo, ele fica com dificuldade de se colocar no social, porque todo mundo critica, vai falar com ele, você precisa procurar ajuda de religião, tá faltando Deus para você, você precisa rezar mais, você precisa tomar mais remédio, você precisa pensar positivo. Isso tudo leva um peso psíquico para esse paciente que vai se afundando cada vez mais. Quando você valida o sofrimento desse paciente, quando você dá um lugar para o sofrimento desse paciente, quando você acolhe esse sofrimento, você dá a voz a esse sujeito para que ele possa aparecer de alguma forma. E você que chegou até aqui, que me assistiu até aqui nesse vídeo, me conta você qual a sua relação com a depressão, sofre de depressão, está se cuidando, buscou tratamento, buscou terapia, coloca nos comentários dos meus vídeos. Caso você queira um acolhimento de verdade, ético, humano, me chame no privado, me chame no WhatsApp ou até mesmo nos comentários. Eu estou à sua disposição. Grande abraço. Tchau, tchau.